Estamos na reta final para o Natal, faltam mais ou menos uma semana para a segunda melhor data do ano. E você pode estar se perguntando como eu vou dar conta de tudo sendo sozinha. O episódio de hoje é justamente para te trazer um pouquinho à luz de como você vai organizar a sua produção, mesmo trabalhando sozinha e em casa na sua confeitaria. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Além do Açúcar podcast. Aqui eu, Débora Vasconcelos, compartilho meus mais de 10 anos de experiência com a confeitaria, te fazendo olhar para além da receita, falando sobre marketing, vendas, empreendedorismo e aquilo que você precisa saber para fazer uma confeitaria de sucesso. Eu trabalhei anos sozinha antes de ter a minha primeira funcionária e eu sei bem o quanto isso pode ser sufocante pra gente, principalmente em época sazonal. Porque nessas épocas sazonais a gente tem aí um pico de demanda não só de produção, mas também no Instagram, no TikTok, no WhatsApp. Então, se você é sozinha dentro da confeitaria, você precisa dividir a atenção por igual a todos esses outros lugares, além da produção, das compras. Então, você fica muito mais sobrecarregada, digamos assim. Só que não é a única maneira de você conseguir passar por uma campanha de Natal. Você não precisa ficar sobrecarregada. Você não precisa ficar exausta e trabalhar até a exaustão. Tem um jeito de fazer as coisas mais organizadas. Na maioria das vezes, esse sentimento de exaustão, de sobrecarga que vem com uma data sazonal é a falta de organização. E eu não falo de uma organização só dentro da cozinha, mas de uma organização geral. Então, por não ter uma organização de saber o que fazer, quando fazer e como fazer, a gente vai acumulando coisas e gasta muito mais tempo do que deveria. Quantas vezes que você já entrou na sua cozinha e ficou assim se perguntando, o que eu faço agora? Qual que é a primeira coisa a ser feita? E aí você até tem ali, às vezes, uma primeira coisa, e depois que essa coisa acabou, você vai de um lado para o outro sem saber qual é a próxima coisa. Isso faz com que você gaste muito mais tempo. Além disso, o seu espaço estar desorganizado, e desorganizado não quer dizer bagunçado, mas a falta de organização, de estar cada coisa em seu devido lugar quando precisa estar, também faz com que você gaste muito tempo, porque você fica indo de lá para cá, de uma ponta a outra, e a forma tá num lugar e o forno tá outro, e na batedeira tá outro. E aí vira um caos dentro da cozinha que não precisaria, aquela andança que não precisaria, e você perde um tempo que você não deveria perder. Tudo isso por causa de uma falta de organização do seu espaço. E além desses dois pontos de produção, tem a organização da nossa rotina. É acordar sem saber o que vai ser feito, quais são os passos ali do seu dia, o cronograma do seu dia, e aí você não tem clareza o suficiente do tempo que vai levar para fazer cada coisa, do que você vai fazer, e aí você tá no meio da produção, o leite condensado acaba, você vai correndo comprar. Aí o cliente mandou mensagem, você para tudo que tá fazendo para responder seu WhatsApp. Aí você lembrou que tem que postar um story, você para tudo que você tá fazendo e vai lá postar um story. Essa confusão, essa desorganização da sua rotina faz também com que você gaste muito mais tempo do que deveria para fazer as coisas e acabe se sentindo sobrecarregada. Então, se você é sozinha, você precisa ter a organização na palma da sua mão, começando pela organização da sua rotina. É você desenhar a sua semana. Então, aproveita que a gente tá na terça-feira, no inicinho da semana, e já desenha a sua semana até domingo. Olha, não só dia após dia o que precisa ser feito, mas hora após hora. Nessa terça-feira, quais são as coisas que você precisa fazer? Hora após hora, e na quarta, e na quinta. E assim você vai desenhar a sua semana para que você tenha clareza do que vai ser feito cada dia. Isso vai te trazer uma organização e um tempo que você não faz ideia. Pode parecer assim um pouco distante, né, de eu falando só aqui, mas vai por mim. Quando a gente desenha o nosso dia e divide ele em blocos de horário, fica muito mais fácil. Então, o que você vai fazer, por exemplo? Você vai pegar a quarta-feira. Quarta-feira, você acorda qual horário? Qual é a primeira coisa que você faz depois que você acorda? Ah, eu acordo, eu vou tomar café, eu tiro um tempo para mim, faço meu devocional, faço minha academia, e esse processo todo demora 2 horas. Então, você tem um bloco de 2 horas para você. E aí, a partir das 8 horas, você vai para sua cozinha trabalhar. E aí, você trabalha de 8 da manhã até meio-dia. E aí, esse é o bloco de produção. Pode ser que no meio desse tempo você precise encaixar um bloco ali de atendimento. E aí você vai dividir o seu dia dessa maneira, tendo a clareza de que o seu horário de trabalho ele vai precisar ser além da produção. Porque se você é sozinha, você precisa atender seu WhatsApp, você precisa produzir conteúdo, você precisa fazer compra, você precisa lançar suas encomendas. Então, se você quer trabalhar 8 horas por dia ou está disposta a trabalhar 10, 12 horas por dia nessa campanha, estabeleça que esse vai ser o seu horário de trabalho e divida essas horas em todas as áreas que você precisa atuar e respeite essas horas. Além de dividir tudo isso muito bem entre todas as áreas, você vai colocar um bloco do problema, porque problema acontece. Então vai sim o leite condensado acabar, vai um cliente ter um problema com encomenda, você vai precisar parar tudo e resolver.
problemas acontecem. Então eu gosto de separar 30 minutos em cada turno, né, de manhã, de tarde, de noite, para o problema. Ai, não aconteceu problema nenhum, ótimo, eu tive 30 minutos para fazer outra coisa. E aí você tem ali engatilhado o que vai ser feito se você não tiver, né, algum problema ali para ser resolvido. Isso vai te dar uma organização do seu dia e você vai ver que as coisas elas vão acontecendo de uma maneira muito mais sequencial, porque você não precisa parar para pensar. Você já fez esse exercício agora. E agora, olhando para sua produção, você vai determinar o que será feito. Processo por processo, hora após hora, uma sequência, como se fosse um checklist. Então, você chegou na cozinha, o que vai ser a primeira coisa a ser feita naquele dia ali específico? Eu gosto de fazer esse checklist dividido em duas coisas. A primeira lista, digamos assim, é do que será feito. Então, vai ser feito a higienização das bancadas, vou buscar no estoque os ingredientes, vou fazer primeiro o brigadeiro branco, depois o brigadeiro tradicional, depois a massa branca, depois a massa de chocolate. Um exemplo. E eu gosto de ter uma outra lista de quantidade e receita. No final das contas, elas se misturam, mas eu sei que eu preciso de fazer 10 receitas de brigadeiro branco hoje. Eu já anoto essa receita. Então, se a minha panela comporta 5 receitas e eu sei que eu preciso de fazer 10 receitas, eu já anoto a receita das 5 receitas ali. Então, eu vou colocar assim, 10 receitas de brigadeiro branco, tracinho. Escrevo a receita de 5 receitas. Porque aí, na hora de eu fazer o meu mise en place, eu já tenho aquilo ali tudo mais visual e vai ficar mais fácil do que eu parar, pegar a calculadora, calcular. Então, eu preciso fazer 2 receitas de brigadeiro. Quantas receitas são? Quanto de chocolate vai ser? Eu já calculei isso e no meu checklist já vai ter isso detalhado. E a partir desse checklist, eu vou olhar para o meu estoque. Então, eu não começo o meu dia e eu nem finalizo o meu dia anterior sem saber o que tem no meu estoque. Porque eu não posso entrar na minha cozinha sem ter a certeza de que tudo que eu preciso para fazer a produção vai estar lá. Então, se eu já escrevi todas as receitas que eu preciso, é só eu olhar para o meu estoque. Eu tenho a quantidade de leite condensado que precisa, eu tenho tudo que precisa ser feito para fazer aquele bolo de chocolate, essa quantidade de produtos que eu tenho que fazer. Ah, eu tenho, beleza. Não tenho, eu vou comprar antes de começar a minha produção. O ideal é que você faça isso sempre no dia anterior, para que você já comece o próximo dia tendo tudo aquilo ali. E quando você tiver mais maturidade de negócio, é uma vez por semana. É você não começar a semana sem essa clareza. Mas calma que a gente está aqui conversando por dia ainda. A partir do momento que você olhou para o seu estoque, identificou se você tem ou não tem os insumos disponíveis, as embalagens disponíveis, você começa então o seu mise en place. A gente não produz sem mise en place. Débora, o que é um mise en place? Mise en place nada mais é do que a organização da sua receita. Então, para fazer um brigadeiro, a gente usa leite condensado, creme de leite e 50 gramas de chocolate. O mise en place é você pegar tudo isso e já deixar organizado. É você pegar um leite condensado, abrir, um creme de leite, abrir, pesar 50 gramas de chocolate e deixar ali. E aí no meu método de produção, eu já deixo tudo isso batido no liquidificador, porque eu não mexo nada na mão, tem tendinite, então ficar ali mexendo no fouet é complicado. Eu pego esse mise en place, bato no liquidificador e já deixo uma vasilha separada ali, anoto. Uma receita de brigadeiro, ou 5 receitas de brigadeiro, né? Depende do que eu precisar fazer ali no dia. Eu já deixo isso pronto, porque a panela do brigadeiro terminou, eu só tiro o brigadeiro pronto e viro a mistura da próxima leva. E assim vai agilizando a minha produção. Então, o mise en place, ele é importantíssimo. Ele é o que vai fazer você se organizar melhor. Não é para você começar a bater um bolo e aí o ovo tá batendo, eu vou lá buscar a farinha, depois eu volto com a farinha para cá. Nossa, esqueci o bicarbonato, vou lá buscar o bicarbonato. Não, tá tudo pronto, pesado, porcionado. Isso vai te ajudar muito mais a você conseguir se organizar ali na sua produção. Aqui a gente tá focando mais sobre o Natal, sobre a produção numa data sazonal, mas é importante você entender também que a agilidade quando você tá sozinha se chama equipamento. Às vezes você tá aí segurando comprar mais uma espátula, segurando comprar mais uma forma, mas é isso que vai fazer você economizar um tempo de ir lá lavar uma vasilha. Vai fazer com que você agilize sua produção. Uma panela mexedora hoje você consegue comprar a partir de R$ 900. Mas aí você tá segurando R$ 900, ficando ali mexendo, gastando horas do seu dia mexendo, se esforçando ali. Então tenha já essa clareza, já o mosquitinho do equipamento vai te picar aí, para que você no próximo ano, você já tenha esse discernimento de que equipamento é um investimento necessário para quem trabalha sozinha. E não é um gasto.
investindo. Então, você não vai gastar R$ 1.000 numa panela, R$ 2.000 numa panela. Você está investindo, porque ao ter uma panela, você vai passar menos tempo na cozinha e vai conseguir vender mais, vai conseguir produzir mais e isso vai se pagar numa velocidade que você nem imagina. Então, vai por mim. Invista em equipamentos, mas invista nos equipamentos certos. Além dessa organização do checklist, eu gosto muito de dividir o meu dia de produção em setores. Então, eu raramente faço produção e finalização no mesmo dia. Eu separo isso. Então, eu tenho um dia só para produção de massas e recheios, o outro dia só para finalização. E assim eu vou intercalando, né, para que dia sim, dia não seja produção, dia sim, dia não seja finalização. Por quê? Porque quando eu faço em escala, eu rendo muito mais o meu tempo. O tempo que você gasta para fazer um chocotone, às vezes é o mesmo tempo que você vai gastar para fazer 10 chocotones. Então, quando eu coloco concentrado a minha produção num volume, ainda que seja ali de 2, 3, 5 chocotones, eu consigo otimizar o meu tempo. E aí eu consigo fazer com que o meu tempo de produção diminua. Do que se eu fosse fazer toda hora, eu preciso finalizar um chocotone. Então, eu paro tudo que eu tô fazendo e vou finalizar o chocotone. E aí a embalagem não tá onde precisava, tá? Os confeitos de finalização não estão onde precisavam. E aí eu perco muito mais tempo. Se eu separo a minha produção entre produção e finalização, eu consigo concentrar toda a minha organização da cozinha. Então, os utensílios, os insumos, as embalagens, tudo que eu precisar fazer para a produção vai estar concentrado em um lugar. Depois, na hora que eu vou fazer a minha finalização, eu vou tirar os insumos da produção e vou colocar os insumos da finalização, as embalagens da finalização. Assim, o meu espaço vai ficar muito mais à mão e eu vou conseguir otimizar o meu tempo, porque eu não vou precisar de ficar indo e vindo. Então, isso também facilita muito. Claro que isso depende muito do seu modelo de produção ali, de como que você vai alinhar e ajustar tudo isso perante os produtos que você trabalha. Mas, majoritariamente, a gente consegue fazer essa divisão e isso faz com que você produza de uma maneira muito mais eficiente. Fazendo essa organização que eu te passei aqui, você vai ter muito mais tempo, inclusive tempo disponível, e você vai ver que a sua vida vai fluir mais tranquilamente, que você vai conseguir se organizar e ter tempo para fazer outras coisas que você julga também como prioridade. Aqui eu te passei um panorama geral disso tudo que já vai te ajudar bastante a solucionar esse problema e não te deixar sobrecarregada dentro da sua produção. Mas lá dentro da minha escola de negócios eu te ensino detalhadamente num curso completo que a gente tem lá dentro da escola sobre produção, sobre todas as etapas, a jornada, como você vai fazer para se organizar, os processos, enfim, todos os detalhes sobre a sua produção e como você consegue fazer ela de maneira muito mais eficiente. E além de toda essa parte de produção dentro da escola, a gente também fala sobre marca, mentalidade, gestão, precificação, cardápio, iFood, vendas, produção de conteúdo, equipe. É uma escola completíssima para formar você uma empresária da confeitaria com tudo que você precisa saber. Tô deixando o link aqui na descrição desse episódio. E eu espero muito que você tenha gostado, que tenha esclarecido aí a sua cabeça em relação à produção, em relação ali à organização, principalmente para essa campanha de Natal que tá quase chegando ali, ou que a gente já tá no meio dela, né, produzindo ali. Não esquece de avaliar esse episódio, que é muito importante, de dar o joinha, de dar 5 estrelas no Spotify e deixar nos comentários o que você achou desse episódio, que eu amo ler os comentários de vocês. Te espero na próxima semana. Até lá!